aposto que sobra um pouquinho para arbitragem, né? Esse encontro aí hoje, ô Bel, por que você está se levantando? Hoje eu quero esse encontro você especial. Você quer ficar aqui no telão? Pode acompanhar aqui. Que hora que vai o do Atlético primeiro? Não, do então Cruzeiro tá, depois eu venho, então. Depois eu venho. Volta igual chave. Depois eu venho. Senta passou aí. por aqui, né? Nadine, porque vai ter esses reclamado. É cada situação que eu passo, Nadine. Tudo bem com você, minha querida? Boa tarde, Bel, Toledo, Gão, Fael. Eu não sei se é bom ou ruim o Fael se levantar para vir aqui do lado do telão, eu estou esperando, mas tivemos um lance polêmico no jogo e eu tenho certeza que ele vai reclamar muito. E dessa vez eu vou concordar pelo menos com esse lance. Eita, nós, Fael. Calma, senão eu já vou me ajoelhar aqui agora para agradecer ao Celso. Vamos começar então com os lances do jogo do Gão. Pode soltar o primeiro aí, o Gão? Que é o gol impedido. Do Corinthians, né? Isso, que foi anulado com a ajuda do árbitro de vídeo. Muitos corintianos reclamaram, até pelas linhas que foram traçadas. Um queria que fosse na bola, outro queria que fosse no pé do defensor do Cruzeiro. O Ranielli, que depois do momento do cruzamento com o peito ali, o Ranielli estaria um pouco à frente do penúltimo defensor. Aquele lance de impedimento milimétrico, que no Campeonato Brasileiro os árbitros traçam as linhas, diferente da Champions League, que é um sistema semiautomático, então tem menos reclamações em relação, mesmo que seja a ponta da chuteira, a ponta do calcanhar. E nesse lance traçaram a linha no defensor, não na bola, no defensor do Cruzeiro e no Ranielli, e deu que a posição era de impedimento. Isso a gente sempre vai questionar, esses tipos de lances em relação à tecnologia que é utilizada no Brasil, mas também precisamos acreditar que o árbitro ele fez o melhor possível com a tecnologia que ele tem em relação a traçar essas linhas. E existem reclamações. Hoje o Corinthians reclama, amanhã o Cruzeiro vai reclamar, porque vai ter um lance muito parecido com esse. Então, realmente, esse a gente não pode discutir tanto em relação à tecnologia que foi utilizada. Nadine, eu estava acompanhando o jogo, né, e eu fiquei muito em dúvida desse lance, porque aquela linha ali é muito complicada de traçar e estava muito perto. Você não acha que num caso desse tinha que ser para o gol? Porque eu acho que é tão difícil sair gol no futebol e é tanta dúvida, porque eu realmente não fiquei convencido que estava impedido, não. Eu vou ser sempre a favor do gol. Eu acredito que o futebol, né, a beleza do futebol realmente é uma partida com muitos gols. Mas em questão de impedimento, a gente sabe que não é meio pé ou meio pé. Está um pedaço do corpo, não sendo os braços, qualquer parte do corpo do jogador que esteja à frente, mesmo que seja por 1 centímetro, pela regra atual, é considerado impedimento. Tem uma sugestão de mudança da regra, que seria o corpo todo à frente, que aí teríamos aquela vantagem realmente do jogador. Mas hoje, atualmente, essa regra ainda é utilizada, mesmo que seja a ponta da chuteira, a ponta do calcanhar, a ponta do joelho, vai ser marcado impedimento. A gente teve um lance que realmente chamou muita atenção nessa Eurocopa, que foi a pontinha da chuteira, mas como foi feito pelo sistema semiautomático, não gerou tantas reclamações, e sim a indignação da regra ser dessa maneira. Aqui no Campeonato Brasileiro, por ser o árbitro que traça as linhas, gera a indignação de que ele traçou a linha no lugar errado. Então, talvez melhorar a tecnologia no Campeonato Brasileiro, teríamos menos reclamações até essa mudança da regra do impedimento, que seria o corpo todo à frente, se é que um dia vai mudar. Próximo. O ângulo não é apropriado, mas na hora que você vê a jogada, olha só, sai dali do defensor, na hora que toca no peito, você percebe que o jogador realmente está adiantado. Então, na hora que traçou, e eu estava no estádio, colocou o traço lá no estádio, a gente verificou que o traço foi correto e o jogador do Corinthians realmente estava um pouco à frente. Eu não tive essa impressão, mas o que a gente está falando é uma coisa tão milimétrica. E quando mudar a regra... É uma coisa tão milimétrica, né? E quando mudar a regra dessa questão de todo o corpo, se parte do corpo estiver à frente já vale o gol, o pessoal vai falar que teve o contato da ponta da chuteira com essa ponta da chuteira, a discussão vai ser outra, tenho certeza. Vamos para o próximo lance, Nadine, de possível pênalti aí. Pode rodar, meu time, por gentileza? Nesse lance, o Lucas Silva vai chutar a bola, ela bate, a gente tem que ver em que momento que o braço, né, onde está o braço do jogador do Corinthians. Ele está com o braço esquerdo recolhido junto ao corpo, ele não amplia o espaço corporal, né, que seria afastar do corpo. Ali ele vira o braço
mas como bate nessa parte aqui de cima do antebraço, ela ainda está junto ao corpo. Então, na minha opinião, não é considerada infração também nesse lance. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Esse árbitro, ele foi o Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. E é claro, no estádio a gente xinga, brinca, briga, né, com o árbitro por qualquer motivo. Mas ele fez uma arbitragem muito boa junto com os seus auxiliares, sabe? Mas foi um jogo também muito tranquilo, onde o Cruzeiro dominou praticamente toda a partida. Então não teve muita complicação. Vamos ver, aproveitar então, Gão, para E não encerrar foi essa pênalti. parte, que é o gol anulado do Cruzeiro. Aí, Essa eu tive impressão de pênalti no começo, depois eu vi que o cara estava com o braço mesmo perto do recolhido. corpo. E agora o próximo lance aí já, Nadine. É o do Matheus Pereira, que estava na posição de impedimento, ele acaba participando e depois sai o gol, mas é no início ali da jogada que a participação do Matheus Pereira, realmente ele estava na posição de impedimento e foi analisado pelo árbitro de vídeo e o gol foi bem anulado. No meio do campo, aqui no roxo inferior, e aí na hora que a bola passa pelo Matheus Pereira e colocou, analisando o VAR, eu falei assim, vai dar impedimento, porque eu acho que o Matheus Pereira deu muito a volta atrás da defesa. Eu tava com meu amigo Fabrício Ursini, com a Vitória, que é a namorada dele, com a Manu, minha nora, e aí estavam lá, entendeu? E aí realmente eu percebi a posição de impedimento do Matheus Pereira pela volta que ele deu. Quando traçou no estádio, que mostra no telão, aí realmente comprovou. Agora sim, Fael, pode chegar lá próximo ao telão, que a Nadine já está te aguardando. Quero ver qual vai ser a Enquanto reclamação isso, desse pode mal ir acabado. rodando o lance, Quero Fael. ver. Bom, vamos lá. Jogada pelo lado do campo ali, o Cadu divide a bola na área, o jogador do Atlético encosta na bola. Nadine, por favor. O Damian Soares, ele tenta disputar a bola, mas na minha opinião ele pisa no pé do Cadu, ele desequilibra o atacante, acaba derrubando. Pênalti deveria ter sido marcado, o árbitro estava bem próximo da jogada, porém a gente sabe que lances que para o árbitro não seja tão claro, ele deixa a responsabilidade para o árbitro de vídeo, mas na minha opinião ele poderia ter marcado em campo. E o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance e a CBF também não divulgou o áudio da cabine do VAR. É isso que é nesse ponto que eu queria chegar, Nadine. Nós procuramos até. Porque existe um olhar diferente do VAR em uma jogada e um olhar diferente do VAR em outro time, outro estádio, outro adversário. Isso é um padrão no Brasil desde que o VAR foi instalado. O doutor Lázaro me falou lá atrás, quando votou contra o VAR no futebol brasileiro. Eu falei, o senhor tá maluco, doutor Lázaro? O VAR e a justiça no futebol, ele falou, depende de como vão utilizar essa ferramenta e qual vai ser o olhar de quem está analisando. Isso aqui é um absurdo. Porque a CBF, que sempre solta áudios do VAR, em poucos minutos no site dela, até agora não soltou uma análise desse lance. Outra coisa, mostra que o Atlético está um time fraco nos bastidores do futebol, porque vem sendo prejudicado. Desde Daronco para cá, constantemente, em tratamento diferenciado, por exemplo, na relação do Hulk, o que me faz pensar que é um corporativismo desses árbitros por tudo que aconteceu no Atlético, desde que a gente comprovou com imagem e áudio, que tanto que o Daronco foi punido, que ele havia ameaçado o Hulk para outras partidas, desde então o tratamento é diferente. Agora, Isabel Guimarães, você me desculpa, já que a Nadine concordou com foi pênalti para o Atlético, eu vou precisar agradecer aos céus, porque em 2 anos de Alterosa Esporte eu esperava por esse momento. Que bom que ele chegou. Viu só? Nossa, Nadine, tá fazendo um show aqui hoje, então, Nadine. Realmente isso aí foi claro demais, esse pênalti, porque na hora que repete o lance, a gente vendo na televisão já vê. Não é possível que o árbitro de vídeo não chamou pelo menos para recomendar uma análise. É isso que eu penso, Toledo, porque assim, ó, o árbitro de vídeo tá na dúvida. Por que não chama para que o árbitro do campo então decida? Na minha opinião, não tem nem dúvida nessa questão, porque o jogador do Botafogo ele não toca na bola, né? Em momento algum ele acaba pisando ali. E para mim a imagem é muito clara do pisão, mas daí ficaram questionando, será que por outro ângulo ele não pisou no chão? Mesmo assim, ele ainda dá com a perna direita na parte de trás, a perna do Cadu. Na minha opinião, é um pênalti muito claro que deveria ter sido marcado. Em relação ao áudio não ser divulgado, a CBF ela costuma divulgar áudio onde o árbitro ele muda a decisão de campo. Aqui no caso, como o árbitro não marcou e o VAR não chamou para eles, é como se tivesse certo e a arbitragem entendeu, teve o mesmo critério e deixou o jogo seguir. Na minha opinião, deveria sim divulgar o áudio da cabine do VAR, justamente porque é um lance que chamou a atenção de muitos, até porque
Se existe alguma imagem diferente dessa que nós estamos vendo, é preciso divulgar para dizer que, de fato, eles teriam um outro ângulo e por isso que não chamaram. Ter essa justificativa, porque por esse ângulo, para mim, é muito pênalti. Então, não teria justificativa de não recomendar a revisão do lance. Foi pênalti e, dito isso, seria 3-1 pro Botafogo. Não é assim que funciona o futebol, muda todo o contexto da partida, o comportamento dos atletas. Agora, Nadine, só para 3-1 encerrar, Botafogo. o árbitro não pode dar um toque no treinador, não, né? Porque o Milito põe atacante de lateral, lateral de ponta, goleiro de zagueiro. E se o árbitro vê essa confusão, ele não pode dar um toque, não. É isso que o Fael tá precisando, coitado. Aí eu já deixo para o Fael, Toledo. Você acha que o torcedor pode, o árbitro não. Ô Nadine, com direito a ficar do seu lado no telão e ajoelhar para agradecer a Deus pela sua concordância aqui hoje, minha filha. Eu me despeço de você. A câmera tá em mim aqui, isso me lembrou o filme Boleiros, quando o árbitro decide o cara que vai bater o pênalti. O árbitro mandou voltar 3 vezes no filme Boleiros, aí o cara insiste que vai cobrar a 4ª vez e falou, você tá maluco, irmão? Quem vai cobrar é o camisa 8, você já errou 3 já. É um árbitro desse que o atleta tá precisando para ajudar a escalar o time. Ô Nadine, um beijo, até semana que vem, viu? Muito obrigada. Um beijo, até semana que vem. Tchau. E agora eu vou chamar.